Muito bom dia a todas e todos, minha amiga, meu amigo. Estamos iniciando mais uma vez a Voz do Servidor, o programa do Citraeng, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal. Eu sou o Davi Landau e, infelizmente, hoje nós estamos iniciando com uma notícia triste, né? Hoje de manhã, né, como o Misael acabou de informar, né, nós tivemos o falecimento da Gal Costa, né, histórica artista brasileira, né, que inclusive enfrentou a ditadura e uma carreira artística brilhante, né, aos 77 anos, hoje ela nos deixou. Mas vamos lá, vamos tocar o programa. Hoje vai ser um programa muito bom. Nós vamos falar sobre vários assuntos, sobre os oficiais de justiça, sobre o projeto de desjudicialização. Nós vamos conversar sobre a chamada dívida interna também. Nós temos aqui no estúdio a participação hoje da Luciana Tavares, aqui o prazer de ter ela participando conosco. A Luciana, que também é do nosso sindicato, é coordenadora de finanças. Nós vamos conversar também com a Jordana Neves, que é oficial de justiça, falando um pouco sobre as características dessa atribuição. E depois nós vamos falar também com a auditora fiscal Maria Lúcia Fatorelli, né? Ela que vai falar sobre a questão da chamada dívida interna, né? Ela é da Auditoria Cidadã da Dívida e vai falar por que não é uma dívida, vamos dizer assim, muito legítima, né? E nós também, hoje, nós queremos falar um pouco e mostrar a arte, né, do nosso colega, afiliado ao sindicato também, o compositor Ricardo dos Reis, né? O Ricardo dos Reis, né, compositor de MPB, que transita por diversos gêneros, né, como baião, reggae, shot, toada, blues e outros, né? O Ricardo é especialista em educação musical pela UFMG, e ele também se dedica a dar palestras gratuitas em centros culturais da prefeitura sobre a arte de compor canções. Ele ensina que a composição de canções e o desafio de combinar a melodia e canção não é fruto apenas de inspiração, mas também de transpiração. Ou seja, o artista precisa se dedicar de forma disciplinada e organizada. E para ele, essas palestras que ele disponibiliza, né, são gratuitas, são uma forma de compensar a ajuda que ele recebe da Lei de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, né? Graças ao fato de que ele teve seu trabalho aprovado por essa lei da prefeitura, ele conseguiu lançar o seu CD autoral Canção na Sexta, né? CD, né, do qual a gente vai tirar algumas músicas que a gente vai reproduzir hoje, né? E aqui em Belo Horizonte, o seu CD físico pode ser adquirido na loja Discoplay, né, na Tupis número 70, no centro, ou na Acústica CD, na rua Fernandes Tourinho, número 300, no bairro Funcionários, e digitalmente nas plataformas Spotify, iTunes, YouTube e Deezer. Então vamos escutar um pouquinho do trabalho dele, vamos rodar ali a trilha Eco Samba com Ricardo dos Reis. Cadê? Você está na favela. A terra aquecida, efeito estufa da flor. Um homem por perto, o verde espiou. A flor que nasce da pedra, a rosa o fogo apagou. Rosa de porcelana, natureza sem flor. Um homem correto
preserva a paz e o amor. Se a rosa tem poesia, a melodia tem cor. O rio me leva, vou de galope pro mar. O vento é minha vela, a minha luz é o luar. Se a vida não é precisa, preciso é preservar. Se a vida não é precisa, preciso é preservar. Se a vida não é precisa, preciso é preservar. A terra, o céu e o mar. A terra, o céu e o mar. A terra, o céu e o mar. Então, mais uma vez, voltamos aqui. E agora nós vamos falar um pouco sobre a atribuição dos oficiais de justiça do Judiciário Federal, né? Nós temos aqui a participação de uma oficial de justiça da Justiça do Trabalho hoje, que é a Jordana Neves. E depois nós vamos conversar um pouco também sobre o projeto de desjudicialização, né, que a Luciana Tavares, aqui a nossa coordenadora de finanças do Citraeng, vai falar um pouco sobre todos os prejuízos que isso vai trazer para a população, a privatização de um dos serviços que tem que ser públicos, né? Mas como a gente sempre faz aqui nesse programa, a gente procura levar ao ouvinte, né, um pouco das tarefas que são exercidas no Judiciário. E hoje nós temos aqui a Jordana, que está de férias, né, mas está mesmo assim se dispôs a colaborar aqui. A gente incomodou ela aqui, mas está aqui colaborando com o nosso programa. Então, muito bom dia, Jordana. Tudo bom? Como é que tá? Acho que nós tivemos um probleminha aqui. Vamos lá, então, de novo. Só um segundinho, gente. Bom, desculpe, tivemos um probleminha técnico aqui. Vamos de novo aqui com a Jordana Neves. Muito bom dia, Jordana. Tudo bom? Davi, comigo tudo bem? Espero que com vocês também por aí. Queria primeiramente desejar um bom dia a você e toda a equipe da Rádio Favela. Ótimo, Jordana. Jordana, poderia nos falar um pouco sobre qual é o trabalho desenvolvido por um oficial de justiça? Então, os oficiais de justiça são os chamados longamanos do juiz. São os oficiais de justiça que dão andamento ao processo, realizando os atos necessários fora do ambiente forense. Os oficiais de justiça cumprem os atos de comunicação, como, por exemplo, as notificações das intimações, e cumprem também os atos de execução, como os que envolvem a restrição patrimonial.
Ah, legal. É o trabalho de rua, né? De também, né, penhorar bens, etc. E quais são os desafios principais aí que esse profissional é obrigado a encarar no seu trabalho? Olha, os desafios da profissão são muitos, mas como alguns exemplos eu posso citar o fato de trabalharmos nas ruas e então ficarmos sujeitos ao trânsito, violência urbana, ao sol, à chuva, e várias vezes nós temos que percorrer longas distâncias ou irmos repetidas vezes ao mesmo endereço. Nós não temos a mesma estrutura de quem trabalha internamente no tribunal, né? Temos um trabalho solitário e, infelizmente, na maioria das vezes, nós não levamos boas notícias para aqueles com quem precisamos lidar, o que acaba nos gerando problemas constantes. Nessas horas, nós temos que ter bastante calma e discernimento para que os ânimos não sejam ainda mais exaltados, especialmente nas situações críticas que envolvem penhora ou alguma outra forma de construção de bens. Além disso, muitas vezes nós nos preparamos para uma situação e acabamos nos deparando com outra inesperada. Enfim, não há muita rotina nem muita previsibilidade, e é preciso levar tudo isso em conta. Jordana, muito obrigado pela participação. Boas férias, né? Bom resto de férias e um forte abraço. Até a próxima, então. Muito obrigado. Eu que agradeço, Davi. Muito obrigada pelo convite. Abraço, ótimo dia a todos. Então, vamos conversar agora um pouco com a Luciana Tavares, aqui, que está com a gente no estúdio. Muito bom dia, Luciana, tudo bom? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Favela. Certo, Luciana, eu queria conversar um pouco sobre esse projeto da desjudicialização, né? O que ele consiste, quais são os problemas que ele traz. Tá certo, Davi. Assim, vou tentar ser mais clara que já só o nome já é meio complicado, né? Desjudicialização. O que é isso, né, gente? É um projeto de lei que está tramitando lá no Senado que retira do Poder Judiciário atividades previstas em lei para passar para o cartório de protesto. Então, a gente entende, né, que isso a gente tem que estar bem atento sobre esse projeto de lei, que ele é muito danoso para o cidadão, né? Fazendo um link aqui com um advogado aqui que acabou de falar aqui na rádio, né, sobre qualidade de atendimento do cidadão, né? A gente tem que garantir isso, nós como servidores públicos, né, Davi? A gente tem que estar sempre preocupado com isso, e esse projeto de lei é um projeto bem que a gente entende que favorece aos cartórios em detrimento do interesse do cidadão. Por quê, né? Falando dos servidores públicos, né? A gente sabe, todos passam por um concurso muito difícil, nós somos selecionados, né? E outra coisa muito importante que eu acho relevante falar é que é acesso a todos. Qualquer pessoa pode prestar concurso, né? Pode entrar e falar, eu quero trabalhar ali. Se tiver condições, vai prestar um concurso com igualdade de condições, né? No cartório de protesto, a gente sabe que não, eles são escolhidos, né? Então, quem vai trabalhar no Tribunal de Justiça, na Justiça Federal, que vai ser os agentes que vão trabalhar nesse processo de execução, são concursados. E no cartório de protesto, a gente sabe, são escolhidos, né? A gente não tem nenhuma garantia de respeito à lei do Código de Processo Civil, né? Do Código Civil, e as garantias constitucionais também do devido processo legal, né? Então, a gente entende também que já começa por aí, né? Quem que vai estar na sua casa, né? Igual o Jordano acabou de falar dos oficiais de justiça, eu sou oficial de justiça, a gente tem tanto de regramento para ser obedecido, né? Então, isso é muito importante, e a gente entende que é muito perigoso esse projeto de lei da forma que ele está, né? Aí eu vou citar algumas coisas assim, vou ser mais resumida, né? Que é um projeto de lei com cerca de 30 artigos, né? Mas o problema dele, né? O judiciário, todo mundo sabe, né? Que ali você entra com uma ação e que o juiz é imparcial, né? Até o símbolo da justiça é de equilíbrio, né? Então, a gente entra com uma ação, o juiz é imparcial e vai julgar sem levar em consideração, assim, se conhece uma pessoa ou não, ele vai ser julgado impedido. Então, ele tem que ser totalmente imparcial para julgar as causas. No cartório de protesto, a gente não tem isso, né? A gente não tem garantia nenhuma dos princípios mais importantes, que é a imparcialidade.
E também na justiça. Tem um rol de bens que na execução fiscal, né? O que é execução? É fiscal, civil. Acabou o processo, parte para a parte da execução. E tem vários bens que são protegidos na lei, que são impenhoráveis, né? Então, o oficial de justiça não pode penhorar de forma nenhuma, e a gente sabe disso, a gente estuda para isso. Vou dar uns exemplos rápidos aqui. Os móveis que guarnecem residências, vestuários, vencimentos, máquinas, ferramentas de trabalho, né? A pequena propriedade rural familiar, caderneta de poupança até 40 salários mínimos, né? Isso tudo nós sabemos que são impenhoráveis. E aí a gente pensa, essa pessoa que vai ser escolhida pelo cartório de protesto, ela vai respeitar isso? Vai respeitar a lei de acordo com o que nós, servidores públicos, fazemos? Então, essa é uma preocupação nossa também. É muito interessante isso, Luciana, que você coloca, porque, de fato, a atribuição de oficial de justiça requer um conhecimento aprofundado, especializado. E os servidores, né, que passam num concurso, geralmente eles ficam muitos anos estudando, né? O concurso para o judiciário é um concurso difícil, né? E todo esse período que o servidor fica estudando, né, toda essa dedicação, ela está ligada a um comprometimento do servidor com o interesse público, né? E eu entendo que os cartórios, né, têm um interesse com o lucro, né? Não estou dizendo que não seja legítimo isso, mas é um interesse com o lucro. É uma empresa privada. Tudo bem, é uma concessão pública, é verdade, mas é o interesse do lucro. Isso não complica um pouco a forma de atendimento à população, de uma forma, por exemplo, voltada justamente ao interesse da justiça, a celeridade, tudo isso? Pois além disso, né, igual você falou, a gente estuda muito, muito bem preparado, né? E, em contrapartida, quem vai ser escolhido, a gente não tem essas garantias, né? E eu acho importante também, Davi, se a gente for pensar, né? Ele quer passar para o cartório de protesto. Aqui em Belo Horizonte nós temos 4. Quantas? Só na Justiça Federal a gente tem mais de 20 varas de execução fiscal. Na Justiça Estadual a gente tem um prédio inteiro. Então, eles falam que vai ser para resolver a morosidade, exatamente o contrário. Como que 4 cartórios vai resolver alguma coisa, né? Isso também é seríssimo. Não tem o pessoal para atender de forma adequada o cidadão, né? Até por números de números de pessoal de atendimento. Mas eu entendo também que, além de não ter pessoal, não tem estrutura e o cidadão vai ser, mais uma vez, prejudicado. Agora, eu vou passar rapidinho, assim, pelo que me chama a atenção, né? Esse projeto de lei da desjudicialização, ele prevê o pagamento de emolumentos. Então, aí tem uma opção lá. Se você vai pagar, quer parcelar, a primeira coisa que eles cobram é emolumentos. Todo mundo sabe quanto que custa emolumentos do cartório, né, gente? Então, isso não precisa nem explicar demais. Então, está lá na lei. Pagamento de... você vai pagar taxas, juros, etc. E emolumentos. Então, tem vários artigos cobrando emolumentos, honorário de 10% mais pagamento. Então, só está acumulando a dívida. A pessoa já está devendo. Se ela está sendo executada, é porque ela não teve dinheiro para pagar. Aí vai ter que pagar mais 10% de honorários advocatícios, que já está previsto na lei lá, artigo 10º. Pagamento do título, né, o que deve, juros, correção monetária, mais honorários de 10%, mais emolumentos. Vários artigos, né, não vou citar aqui, falam desse emolumentos. Então, a gente vê essa ganância, né, de querer receber mais e mais. Fala de desjudicialização. Para ser mais moroso, o que seria bom seria um acordo entre as partes, né? Um artigo desse projeto também muito ruim, que fala que o emolumento vai ser cobrado não no valor do acordo, e sim na dívida toda. Ou seja, você deve 10 mil. Você conseguiu negociar para pagar 2 mil, em vez de você pagar os emolumentos em cima de 2 mil, ele quer que cobre em cima dos 10 mil. Você vê que, mais uma vez, essa lei não está preocupada, né, com o cidadão, né, Davi? Olha só, interessante realmente, porque quando a gente fala o interesse do lucro do cartório, está aí, né? Quem é que vai pagar esse lucro, né? Vamos ser todos nós. E interessante a gente refletir que isso vem junto com vários
projetos aí que tramitaram no último período, né, que são para precarizar o serviço público. A gente vê, por exemplo, a própria reforma administrativa, né, que é para, por exemplo, a população ter que pagar quando quiser acessar a um serviço de saúde, a um serviço de justiça, educação. E essa lei vem no mesmo sentido, né, precarizar o serviço público e passar a conta para a população, não é, Luciana? Encerrando aqui, né, gente, também mais outras coisas que eu achei assim, grave também, é que a dívida está aqui na lei também. Se a pessoa não for encontrada em casa, a gente sabe, o oficial de justiça vai 1, 5, 10 vezes, deixa o telefone dele, né? Eu trabalhei aqui muito tempo aqui no aglomerado da Serra, né? Nunca tive problema nenhum, mas sempre a gente insiste para a pessoa saber, sabe da importância dela estar ciente, né? Do que está acontecendo. Será que eles vão estar com essa preocupação? E depois o edital vai ser afixado, está na lei, no artigo 10. Lá na sede do tabelionato, ou então vai sair no Diário da Justiça ou jornal eletrônico. Alguém vai acompanhar isso? E a gente sabe que não acompanha, né? Então a gente preocupa com isso também. Será que o cidadão não vai ser prejudicado mais uma vez, né? Então tem também, não prevê a nomeação de um curador que acompanha, que na Justiça tem. Outra coisa também importante, né? Fala que também, se ele for citado, ele não será citado se ele já foi intimado lá no judicial, ou seja, na Justiça, mesmo judicialmente, no primeiro processo, depois, no processo de execução, você vai ser citado, estar ciente de tudo. Então, na Justiça, tem muito mais garantias do que no cartório de protesto. Finalizando também, um artigo bem preocupante, é o artigo 20 desse projeto de lei, que torna a decisão irrecorrível, né? A gente sabe que o cartório manda para o juiz é irrecorrível. E, além do acesso do cidadão ao cartório, até ele conseguir reclamar lá, que a gente sabe que vai ser uma dificuldade danada, aí conseguiu reclamar, depois uma decisão só irrecorrível acabou, cadê as garantias previstas na Constituição, no Código de Processo Civil, de vários recursos, né? Então, isso também eu acho muito preocupante. Então, a gente tem que estar de olho, né? E o cidadão também, que esse projeto de desjudicialização do jeito que está, não dá, não. Muito prejuízo, Davi. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado pela participação. É importante que todo mundo esteja de olho contra esses projetos aí que são contra o interesse da população, são a favor do interesse de uns poucos que querem lucrar, né? Brilhante a participação aqui da Luciana Tavares, nossa coordenadora de finanças do Citraeng, né? Muito bom, muito obrigado. Né? Agora eu quero mais uma vez falar do Ricardo dos Reis, né? Nosso artista, né? Que vai estar lançando o segundo CD, né? Que já está em fase de edição, mixagem, né? No final desse ano, né? No final de 2022, né? No máximo no início de 2023. São 10 faixas, né? Sendo 5 inteiramente autorais e 5 em parceria com outros artistas como Helder Viana, Mamu Bá, Carlos Ernest, Felipe Lobo e Oswaldo Marques. Então vamos escutar Blues pra vocês do Ricardo dos Reis. Vamos lá, gente. Esta canção é pra você. Não agradeça, não tem porquê. Vem com o vento, vem pelo ar, vem na lembrança, nas ondas do mar. Esta canção só pra você. Lembrar que o tempo faz esquecer. Vai com o rio, deságua no mar, me faz oceano sedento de amar. Vem, minha estrela, minha luz, meu luar, arco-íris
arco-íris na terra, tesouro no mar. Esta canção é pra você. Não agradeça, não tem porquê. Fiz com carinho um blues pra você, só pra dizer eu amo você. Não agradeça, não tem porquê. Foi só pra dizer eu amo você. Muito bom, estamos de volta aqui depois do Blues pra você, do Ricardo dos Reis. Tivemos um problema aqui, não conseguimos ainda entrar em contato com a Maria Lúcia Fatorelli, né? Mas o assunto é bem importante a gente conversar, porque a questão da dívida, né? Nós tivemos uma CPI entre 2009 e 2010, inclusive, que apurou uma série de irregularidades na chamada dívida interna, que consome mais da metade do orçamento público, mês a mês, né? Então, é uma dívida que tem vários elementos de ilegitimidade, né? Acho que até, talvez seja discutível até a própria chamar isso de dívida, né? E é uma forma de desviar dinheiro público para o mercado financeiro, principalmente para os banqueiros, né? Que é quem sempre sai ganhando. Nós vamos ter que, vamos esperar um pouco para ver se a gente consegue conversar com ela. E enquanto a gente tenta entrar em contato, vou colocar mais um som aqui do Ricardo dos Reis, que é A Gente Cresce. A gente nasce filete d'água, filete cresce e vira rio, o rio cresce e vira mar. A gente cresce e não esquece, a voz macia, o olhar esperto, braços abertos para abraçar. A gente é vento que embala a flor, a gente é chama que acende em cor, a gente é vida que evita a dor, a gente só quer falar de amor. A gente cresce e vira adulto, e vira sombra e vira vulto, revira tudo e cai no mar. A gente cresce e sai do mar, amar é leve, navegador, é muito leve falar de amor. A gente cresce e recomeça, a água é pura, é cristalina e fura pedra à beira-mar. A gente nasce filete d'água, filete cresce e vira rio, o rio cresce e vira mar.
A gente cresce e não esquece. A voz macia, o olhar esperto, braços abertos para abraçar. A gente é vento que embala a flor, a gente é chama que acende em cor, a gente é vida que evita a dor, a gente só quer falar de amor. A gente é vento que embala a flor, a gente é chama que acende em cor, a gente é vida que evita a dor, a gente só quer falar de amor. Estamos de volta aqui, né? E agora vamos conversar um pouco com a auditora Maria Lúcia Fatorelli, que é coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, um tema tão importante. Bom dia, aliás, boa tarde já, não são 12h11 já. Boa tarde, Maria Lúcia Fatorelli, tudo bom? Tudo bom, boa tarde, Davi, boa tarde a todas as pessoas aí da diretoria do Citraeng. Agradeço pelo convite para participar com vocês nesse espaço. E também um grande abraço a todos da Rádio Favela, aí em Belo Horizonte. Muito obrigado, Maria Lúcia. O agradecimento é todo nosso, porque também o papel que você cumpre aí nessa divulgação do problema da dívida interna, da chamada dívida interna, talvez seja melhor dizer, né, é tão importante para a sociedade. A gente vê que os meios de comunicação, em geral, os meios, né, principais meios de comunicação comercial, não dão espaço para esse debate, né? Isso é um grande problema, né? Mas, inclusive, isso foi fruto de uma CPI. Eu estava até citando agora há pouco, né? Uma CPI entre 2009 e 2010. E eu queria iniciar conversando com a senhora sobre até a questão da semântica, né? A gente chamar isso de dívida interna, né? Geralmente a gente está preocupado quando a gente tem uma dívida com alguém. É uma preocupação, a gente, com um amigo, com, né, um comércio, a nossa preocupação principal é tentar saldar essa dívida. E um pouco, eu sei que a propaganda que se faz da dívida tenta fazer uma analogia com isso. A gente pode comparar essa chamada dívida com a dívida que a gente tem, por exemplo, com outra pessoa? Como é que é isso? Explica um pouco para nós. Olha, Davi, sua pergunta é super importante, porque o mercado financeiro foi muito esperto de escolher a dívida pública para ser o veículo do desvio de dinheiro para eles mesmos, entendeu? Para o mercado financeiro, principalmente bancos e outras instituições. Porque dívida é considerada quase que uma coisa assim, certa, né? Quando fala a palavra dívida, todo mundo já pensa, bom, recebeu o dinheiro, tem que pagar. Porque na nossa vida pessoal é desse jeito. Né? Por que as pessoas ficam preocupadas? Porque recebeu um dinheiro, então fez uma compra e tem que pagar. E todo mundo, em geral, faz analogia com a dívida pública e acha que a dívida pública, que é a dívida contraída ou pelo governo federal, ou dos estados, ou municípios, ou empresas estatais, seria a mesma coisa. Acontece que nós já investigamos, inclusive durante a CPI que você mencionou, em 2009, 2010, na Câmara dos Deputados, e a dívida brasileira, ela tem crescido por meio de vários mecanismos financeiros. O dinheiro não entra. Então, olha que não pode fazer a comparação com a dívida das pessoas. As pessoas só se endividam quando elas recebem um dinheiro. Alguém entregou aquele dinheiro para outra pessoa, não é assim? Aí você deve para aquela pessoa. Ou então, exato, você fez uma compra com cartão de crédito ou de alguma outra forma e ficou devendo. Sim. No setor público, não é assim. Eu vou dar um exemplo, só para ilustrar, para não ficar assim no ar, que as pessoas que estão nos ouvindo. A dívida, a chamada dívida interna, como você falou muito bem, ela está atualmente
em 7 trilhões e meio de reais. Olha 7 trilhões e meio. Eu quero colocar 2 dados aqui para quem está nos escutando. Primeiro, 2 trilhões dessa dívida, 2 trilhões são títulos da dívida que o Tesouro Nacional emite e doa para o Banco Central, dá de graça para o Banco Central. O Banco Central não paga por esses títulos, ele ganha esses títulos. Além do Tesouro Nacional doar esses títulos para o Banco Central, ele ainda paga juros para o Banco Central sobre esses títulos. Então, veja bem, 2 trilhões da nossa dívida que já correspondem a isso, títulos entregues ao Banco Central, e o Tesouro Nacional ainda paga juros ao Banco Central. O que o Banco Central faz com essa bolada que de absurdo dinheiro? isso. O Banco Central usa esses títulos e usa esses juros que ele ganha de presente para remunerar diariamente os bancos. Veja bem, Davi, como que é essa operação. O nosso dinheiro de todo mundo que tem conta bancária ou alguma aplicação em banco, é um dinheiro da sociedade. Deveria retornar para a sociedade em empréstimo a juro baixinho, como funciona no resto do mundo, para as pessoas terem condições de abrir um negócio, de contratar mais, de ampliar mais o seu negócio, de comprar uma casa própria, de comprar um carro para trabalhar. Enfim, se o juro fosse baixo, inúmeras atividades econômicas estariam acontecendo e muita gente não estaria desempregada. Maria Mas aqui Luísa, no Brasil, o juro é extorsivo, é o juro mais alto do planeta. Por quê? Se tem uma bolada de dinheiro da sociedade depositada ou aplicada nos bancos. Por que esse dinheiro não está retornando para a sociedade a juro baixo? Exatamente porque esse dinheiro que é da sociedade, que está nos bancos, os bancos depositam no Banco Central. E o Banco Central troca com os bancos essa bolada, que é da sociedade, fica lá no Banco Central. O Banco Central entrega para os bancos esses títulos que ele ganha de presente do Tesouro Nacional. E paga juro diariamente aos bancos. Que absurdo isso, porque, na verdade, isso maneja montantes muito maior do que qualquer, vamos dizer assim, corrupção, né? Se a gente não for incluir isso como corrupção, porque eu creio que, bom, aí é uma questão de nome, né? Porque é legal, né? Mas é muito mais dinheiro, né, do que a corrupção ilegal, né? E a gente, né, eu estava vendo o absurdo que é, né? Porque a gente pensa, pô, doa os títulos para o Banco Central, né, que é uma instituição pública, mas esses títulos são doados para os bancos privados depois, e ainda disso que é doado, né, se remunera com juros. Isso é um absurdo total. Por que isso não se divulga? Por que em nenhum lugar isso aparece? Porque é uma imoralidade total, é o nosso dinheiro que vai para remunerar bancos privados na prática. Sim, Davi, isso é o que eu chamo de mega corrupção. Tá? E vou te falar, essa operação é antiga. Antigamente se chamava de overnight. Sim. Você já deve ter ouvido essa expressão, Sim. Muita gente que está aí nos ouvindo já deve ter ouvido. O que significa esse overnight? Durante a noite. Aqui no Brasil o juro sempre foi muito alto. Então, antigamente, os bancos levavam o dinheiro e depositavam no Banco Central, e o Banco Central pagava juros sobre esse dinheiro. De um dia para o outro. De um dia para o outro. Depois, eles vão dando uma institucionalidade maior. Depois criaram as tais operações compromissadas, que é exatamente para amparar essa troca. Os bancos colocam o dinheiro lá no Banco Central, o Banco Central entrega título para os bancos. E remunera. Essa operação compromissada pode durar só um dia, igual o overnight de antigamente, entendeu? Sim. E dura o período que os bancos quiserem.
E a sociedade é duplamente lesada, prejudicada. Por quê? Primeiro, o custo dessa operação é elevadíssimo. Esses juros que o Banco Central paga para os bancos é o juro que o Tesouro paga para o Banco Central. E de onde sai o dinheiro? Do orçamento federal. É dinheiro que deixa de chegar na saúde, deixa de chegar na educação, deixa de chegar nos benefícios sociais, no reajuste de servidores, entendeu? Então, toda a sociedade fica prejudicada, porque esse rombo para remunerar banco sai do orçamento federal, porque o Tesouro é que paga juros para o Banco Central, para o Banco Central ter o dinheiro para pagar para os bancos. E a sociedade é prejudicada também pelo fato dessa operação gerar uma falsa escassez de moeda no Brasil. Se eu, você, qualquer pessoa que está aqui nos escutando, for ao banco para pegar um empréstimo, o juro é extorsivo. Por isso que nós temos 80% das famílias endividadas no Brasil. As pessoas pagam a mesma dívida várias vezes e a dívida nunca acaba, porque é um juro extorsivo. Sim. E por que o juro aqui é tão alto? Aí eu vou te fazer uma pergunta, Davi, e peço às pessoas que estão nos ouvindo que raciocinem. Se os bancos têm a remuneração diária garantida pelo Banco Central, por que eles vão emprestar a juro baixo para qualquer um de nós? Ótima pergunta, porque o governo atual, desculpa só interromper um pouquinho, mas o governo atual, inclusive durante o momento mais, digamos, grave da pandemia, né, ele liberou mais de R$1 trilhão para os bancos, né, e dizendo, propagandeando que essa liquidez de dinheiro obrigaria os bancos a disponibilizar financiamentos em melhores condições, né? E não é o que aconteceu, né? Acho que esse dinheiro, inclusive, voltou para esse tipo... Então, é um pouco o que a senhora está falando, né? Esse dinheiro que é disponibilizado, ele não vai para financiamento de empreendedores ou de pessoas físicas, né? Ele vai para onde mais remunera, não é? Exatamente. Nós até lançamos, na época dessa liberação aí de trilhões no início da pandemia, que você mencionou muito bem, nós até lançamos uma novela, chama Assalto aos Cofres Públicos, tá? Para explicar essas operações compromissadas, como é que elas funcionam. E o capítulo 2 dessa novela fala exatamente, o Banco Central liberou 1 trilhão e 200 bilhões de liquidez, e liberou outros trilhões lá em outras rubricas. E nós juntamos lá no capítulo 2 dessa novela vários recortes de jornais do presidente das pequenas indústrias de São Paulo falando que a indústria estava toda quebrando, porque o governo prometeu e não estava cumprindo, porque os bancos não estavam liberando empréstimos. Pelo contrário, os juros, em vez de baixar, subiram. Os bancos só passaram a emprestar para as pessoas, Davi, quando o Congresso Nacional aprovou alguns programas, a exemplo do Pronamp, Sim. que eram programas garantidos pelo Tesouro Nacional. Quer dizer, o banco não ia colocar a bolada dele para emprestar para a população, não. Sem risco, né? O Tesouro Nacional é que teve que emitir títulos para dar garantia dos empréstimos do Pronamp, tá? Por exemplo, além de outros programas. Então, a falta de divulgação, como você falou, ninguém fala nisso, interessa somente aos grandes bancos. Isso precisa ser enfrentado. Nós esperamos que o próximo governo enfrente isso, para que a economia volte a girar. Porque, olha, quando as empresas, principalmente as micro, pequenas empresas, que são as que mais geram empregos no Brasil, quando elas têm acesso
a empréstimo barato, elas têm condição de funcionar, de comprar matéria-prima, de comprar uma máquina melhor, de contratar pessoas, de aumentar a produção. E tudo isso faz a economia girar. Cada operação dessa, de compra de máquinas, expansão dos negócios, de emprego, tudo isso acaba gerando mais arrecadação para o governo em tributos. E são as que mais geram emprego, né? Como a senhora falou, né? As pequenas e médias, né? Empresas, né? Exato. E essas pequenas e médias, Davi, elas não têm capital próprio. Elas precisam de empréstimo. E o juro alto inviabiliza. Come o lucro praticamente todo dessas empresas. Eles trabalham praticamente para ficar pagando conta e pagando banco. Sim. E a economia não deslancha, entendeu? Sim. Eu estava vendo uns dados aqui, Maria Lúcia, que de 95, claro, a senhora talvez não tenha agora, né, à mão isso, mas eu não sei se mais ou menos isso, mas de 95 a 2015, a dívida pública aumentou de 86 bi para 4 trilhões, é isso, mais ou menos? Isso mesmo, olha, e durante esse período aí de 20 anos... 1 trilhão de superávit primário teve. 1 trilhão de superávit primário. O que é o superávit primário? É a sobra entre a arrecadação tributária, todos os tributos que nós pagamos e outras receitas também, mas principalmente tributos, e todas as despesas chamadas primárias, que são as despesas com a manutenção do Estado, com o funcionamento de todo o Estado brasileiro, a defesa, os órgãos públicos todos, e os serviços prestados à sociedade. Serviços, saúde, educação, etc. Eu acho que isso já diz muito, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, os juros que eles divulgam, né? Tem algo errado ali, porque era 86 bi, né? E se pagou 1 trilhão, porque todo esse superávit primário foi para pagamento, né? Foi para dívida pública, não é? Foi. Então, é engraçado, né? De 86 bi, se pagou 1 trilhão em 20 anos e a dívida aumentou para 4 trilhões. Então, eu acho que esse nome, né, que a senhora dá de... Como é que é? Super corrupção? Mega corrupção. Mega corrupção, né? Realmente, e isso ninguém fala, né? É engraçado porque aí também, né, fica a questão se alguns donos de meios de comunicação também não se beneficiam disso, né? Eu vejo agora, por exemplo, há todo um debate, né, sobre o futuro, tá, do governo eleito, né, do governo Lula, né? Então, há todo um debate sobre se ele tem que estar mais comprometido, né, com alguns que vieram apoiar ele, né, no segundo turno e tal. A imprensa gosta de falar Oscar Freire ou PIB, né? Ou a gente pode dizer sociologicamente a burguesia mesmo, né, de setores, né, que vieram apoiar ele, se ele deveria estar mais comprometido com esses setores, né? Aí se fala muito de ir ao centro, né? Na verdade, quando se fala de ir ao centro, é a política econômica que tradicionalmente é adotada no país. Ou se ele deveria estar mais comprometido, né, com aquelas pessoas que foram às ruas, que se emocionaram nos discursos, né, que construíram a campanha, com a maioria da população que tem tantas necessidades sociais. Eu vejo que no debate público, né, a imprensa sempre quer comprometer mais o governo eleito com essa coisa mais do centro, com Oscar Freire, né? Como é que a gente consegue criar um ambiente político que viabilize a possibilidade de haver uma auditoria cidadã? Porque até só incluindo na pergunta, vocês, inclusive, já fizeram, já participaram de auditoria, se eu não me engano, no Equador, né? E houve também um processo, se eu não me engano, na Islândia também, de rever a dívida. A própria Argentina, de alguma forma, reviu também, não sei se foi da forma como a gente acha correto ou não, mas vários países já fizeram isso. Como é que a gente consegue criar um ambiente no Brasil para poder rever essa dívida pública?
Olha, Davi, realmente a gente precisa de ir a público, anunciar isso e pressionar o governo. Pressionar de que forma? Com comunicados, com campanhas públicas, porque você tem razão, a grande mídia não fala isso, pelo contrário, fica buscando encurralar o governo para que ele se dobre, para que ele se ajoelhe e continue servindo aos interesses do mercado financeiro e sacrificando o povo. Mas as urnas mostraram que o povo não quer isso. Exato, exato. As urnas elegeram uma mudança de projeto. E isso precisa ser respeitado. A maneira de mostrar isso é fazer o que você está fazendo agora, por exemplo, com essa entrevista. Quantas pessoas vão nos ouvir? Não é? Quantas pessoas vão tomar conhecimento que tem um movimento que chama Auditoria Cidadã da Dívida? Vou até divulgar o site, auditoriacidadã.org.br, que tem revelado essas informações, a possibilidade de enfrentar esse ralo que tem impedido que o Brasil, que é um país riquíssimo, com imensas potencialidades, garanta que toda essa riqueza esteja nas mãos de todo o povo brasileiro, que todo mundo tenha vida digna, que a gente volte a ter desenvolvimento socioeconômico. Enquanto tiver esse ralo aí, remunerando sobra de caixa dos bancos, juro extorsivo, outros mecanismos lá que o Banco Central pratica, não é? Não tem como, Davi. A maior parte do orçamento federal vai para pagar as despesas dessa própria dívida, sacrificando todos os investimentos sociais. E mais, essa dívida gigante, ela tem sido usada como justificativa para contínuas contra-reformas. O que é contra-reforma? É o contrário do que uma verdadeira reforma deveria fazer. A gente só faz reforma para melhorar as coisas, é ou não é? Exatamente, é o que a gente estava conversando agora há pouco, né? Existe um projeto, a gente estava falando especificamente, um projeto para privatizar o serviço dos oficiais de justiça, né, do Judiciário Federal, que passaria para os cartórios. Mas que isso vem junto com vários outros projetos de precarização do serviço público. Como a gente citou aqui a reforma administrativa, que é para que toda a população, no momento que precisar de serviço de saúde, de educação, tenha que pagar por isso. E vem com essa desculpa do problema do orçamento, que não tem dinheiro e tal. E é que a gente vê que não tem dinheiro, que é uma grande mentira isso, né? Mentira mesmo, a gente pode dizer, porque o dinheiro vai para os banqueiros. Eu gostaria, assim, só de repetir aqui para a audiência o endereço da Auditoria Cidadã da Dívida, porque eles, inclusive, disponibilizam cursos, eles disponibilizam formas da gente se aprofundar no conhecimento dos mecanismos que se utilizam para esse desvio de recursos para os banqueiros. Então, é bom a gente consultar na internet, acompanhar. É Auditoria Cidadã, né? Cidadã, né? Mas sem o tio, .org.br. auditoriacidadã.org.br. Vamos consultar lá e vamos ver todos os dados, todas essas informações que a grande mídia não divulga, né? E é isso, né? Todos esses ataques aí que a gente está recebendo dessas contra-reformas, né? Não é? Exatamente, Davi. Você citou essa questão aí dos oficiais, é uma questão do Estado e a mesma realidade acontece no âmbito dos estados. Os estados também têm uma dívida pública gigante que cresceu única e exclusivamente por causa de juros sobre juros. Teve um ano que a União cobrou dos estados juros de mais de 20% ao ano, porque aplicava o IGPDI, e no caso aí de Minas Gerais, IGPDI mais 7,5% ao ano, deu mais de 20%, Davi, em um ano. E aí então, depois a gente vê os estados
quebrados, né? É um grande problema. Maria Lúcia, aqui nós estamos tendo que ir para o encerramento do programa. Aqui o Misael já está me chamando a atenção, a gente já estendeu bastante o nosso horário também. Eu queria também ouvir as suas palavras finais, né? E antes disso, fazer um agradecimento e dizer que todos nós que acompanhamos o trabalho da Auditoria Cidadã, todos os que estão envolvidos com movimentos sociais, com o movimento sindical, têm uma admiração imensa, porque realmente é um trabalho de dedicação, é um esforço enorme e é de muita coragem também que a senhora tem, né, no momento que a senhora faz essa denúncia sem todos os espaços, né, que a gente deveria ter para isso. Então, que queria colocar a admiração que a gente tem pelo seu trabalho, pela senhora, e mais uma vez agradecer aí por estar disponível aí para participar do nosso programa e informar a população sobre esse problema. Muito grata, Davi. Eu que agradeço, viu, pela oportunidade e pela divulgação da Auditoria Cidadã. E peço a todas as pessoas que estão nos ouvindo, que acompanhem, para que vocês todos também se encorajem a reivindicar uma situação melhor para o nosso país. É possível, é perfeitamente possível, e nós temos todas as condições para isso. Não podemos mais nos acomodar diante dessa escassez, da pobreza aumentando, a fome aumentando, as empresas quebrando, desemprego explodindo. Isso não tem nada a ver com a grande abundância que existe no nosso país e que está sendo apoderada pelos grandes bancos e grandes corporações, né? Eu fico à disposição aí para a gente conversar novamente em outro momento, Davi, e deixo um forte abraço aí para todos e todas. Forte abraço, muito obrigado mais uma vez, e é isso, não podemos nos acomodar, porque se a gente se acomodar é só retrocesso, e retrocesso violento, né, é o que eles querem, né. Muito boa tarde, Maria Lúcia Fattorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, mais uma vez o endereço auditoriacidadã.org.br. Muito obrigado, um grande abraço, e vamos voltar a conversar, então, sobre esse tema tão importante que merece divulgação. Então, sim, já nos encaminha... Sim. Davi, obrigada. Muito obrigado. Então, já nos encaminhando para o fim do programa, vamos rodar mais uma uma música do Ricardo dos Reis, que é Miragem, para depois já abrir espaço para a próxima programação da rádio, então. Grande abraço, boa tarde a todas e todos e até a próxima. Todas as noites são noites de lua, em todas as luas eu vejo você. Todos os dias são dias de sol, em torno do sol eu vejo você. O que se passa em meus olhos, não sei bem o que. No meio da lua eu vejo você. Minha vida é assim, sem você não é nada. É uma vela acesa que o vento apaga. Você é a minha vida, é meu sol na estrada, é um raio de luz que o vento espalha. Todos os dias um livro se abre, em todas as frases eu leio você. Todas as noites no céu tem estrela, e toda estrela tem seu bem-querer. O que se passa em meus olhos, não sei bem o que. No meio da lua, minha estrela é você. Minha vida é assim, sem você não é nada. É uma vela acesa que o vento apaga. Você é a minha vida, é meu sol na estrada. É um raio de luz que o vento espalha. Todos os dias um livro se abre, e em todas as frases eu leio você. Todas as noites no céu tem estrela, e toda estrela tem seu bem-querer. O que
Se passa em meus olhos, não sei bem o que. No meio da lua, minha estrela é você. Minha vida é assim, sem você não é nada. É uma vela acesa que o vento apaga. Minha vida é assim, sem você não é nada. É uma vela acesa que o vento apaga. Você é a minha vida, é